Ó! Chegou mais um coitado pra gente excomungar. Bora! Bora avaliar Tecnado. Tecnado, uma distopia brasileira sobre tecnologia, liberdade e desinformação. É aqui que a gente bate no Bolsonaro. Prólogo. Primeiro ponto perdido, né? Começou com uma análise e terminou com uma rescisão de contrato, que nada. Eu dou oportunidade para as pessoas, elas costumam me decepcionar. As pessoas costumam me decepcionar quando eu dou as oportunidades para elas, mas aqueles poucos que não decepcionam me deixam alegre. Já valem a pena, né? O Tecnado, tecnologia em auditoria para o combate da desinformação e garantia da democracia e ordem, foi criado no ano de 2027, por meio da medida provisória blá 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 blá, que tratava sobre a criação do Programa Nacional de Combate à Desinformação. Esse começo aqui, ele pode parecer meio foda-se, mas eu acho até interessante. É uma forma diferente de tratar o início de uma narrativa, mas ele já propõe um pouco do plot. Uau! Essa MP foi editada em resposta à crescente preocupação com a disseminação de fake news e evolução do mercado das desinformações na sociedade brasileira. Já até ficou velho, né, esse tópico. Louco, né? Fake news perdeu lugar para inteligência artificial. Composto pelos três poderes da República, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, o Tecnado surgiu como uma iniciativa inovadora e ambiciosa para enfrentar esses desafios por meio de uma abordagem tecnológica, educacional, preventiva e repressiva, além dos servidores públicos requisitados de outros órgãos para compor. Caô, agora começou a cansar já. Se não fosse um prólogo, eu ia estranhar. Mas como é um prólogo, o prólogo sempre é inútil, né? Então, tudo bem. Depois eu falo o que você deveria ter feito. Órgãos para compor a equipe de agentes do Tecnado. Também foi realizado um processo seletivo bastante rigoroso. Jovens, se é jovem, não foi rigoroso. Começa por aí, porque jovem, na verdade, só faz merda. Eu sou jovem e eu tenho plena convicção de que em 5 anos, quando eu fizer 30, eu vou achar o que eu tô fazendo aqui um absurdo. Um absurdo. Ô Nero, pior que se eu continuar não conseguindo comprar sachê pro Luffy todo dia, vai ter que rolar o OnlyFans mesmo. Ele tá até desmaiado de fome, coitado. Fome de sachê, né? Porque ração ele tem. Cadê a parte dos jovens? Jovem. Se é jovem, não foi tão bem selecionado. Jovens de todo o país se inscreveram com o consentimento dos seus pais e... é menor de idade ainda por cima, pior ainda, ou responsáveis legais, e foram submetidos a uma análise de perfil criteriosa. Aqueles que demonstraram habilidades e aptidões tecnológicas foram selecionados para ingressar no programa de formação do Tecnado. Os jovens que se inscreveram no processo seletivo do Tecnado enfrentaram uma série de etapas desafiadoras. Após a análise inicial de perfil, mano, tá chato essa parte aqui por um motivo óbvio. Primeiro, é um prólogo, não tem como um prólogo ser gostoso de ler se ele for super explicativo, que é o clássico dos prólogos. Então, esse prólogo, ele é um clássico prólogo, que explica tudo para a pessoa chegar na história entendendo tudo. Você, como escritor, faz parte do teu trabalho fazer o leitor entender o que está acontecendo na história e como o universo funciona e como as paradas funcionam durante a narrativa. Porque senão você era vendedor de catálogo. Você pega um catálogo, e aí tá aqui no catálogo as regras, né, a lista de itens disponíveis e a pessoa escolhe. Ah, eu gostei desse cardápio aqui. Eu gostei desse sofá. Aí você, esse sofá é legal, né? E aí a pessoa fala, pô, mas daria pra você escrever uma história? Você fala, não, eu sou um vendedor de catálogo, não sou escritor. Entendeu? Então aqui nesse caso, prólogo, eu tenho um problema muito grave com prólogo. Tem capítulo 1? Vamos pro capítulo 1. Porra, mas aí tu quer me fuder, ô Igor. Erro número 2. O capítulo 1 não existe. Não, eu tô ficando louco. Deve ter em algum lugar. Não. Prólogo, capítulo 2. Tá, se o Igor... eu não acho que seja o caso. Mas se o Igor acha que prólogo conta como capítulo 1 e aí começa no capítulo 2, tá errado. Se você colocou capítulo 2 de propósito, porque o prólogo era o capítulo 1, é um capítulo 1 ruim. Se o capítulo 1 existe e foi suprimido, você acabou de me tirar um prazer, que seria ler
lê o seu capítulo 1 para dizer se o prólogo é ruim ou horroroso. Esse prólogo, no geral, não tem muito como fugir, né? Pedro e João, servidores públicos de diferentes áreas e órgãos, mas a escrita, eu gostei da escrita, tá? Deixa eu deixar claro isso. Já estamos aí em 5 minutos e 20 de gravação, né? E aí pode ser que o autor já tenha fechado com muita raiva esse vídeo, porque 99% da nossa raça, escritores, a gente não sabe lidar com crítica. A gente fala, não, lido bem com crítica sim. Chega alguém na sua casa e fala, seu gato é gordo, você surta. Você fala, não, é a pelanca dele, ele não é gordo, ele tá no peso correto. Então como é que você vai querer dizer que você sabe lidar com crítica se você não admite que seu gato tá gordo? E vai falar que o livro você aceita? Não aceita. Não vai aceitar. Então se ele não deu rage kit, deixa claro uma coisa, a escrita tá boa. Então a escrita tá legal. Falta a execução, falta pegar o que você sabe de como escrever bem, como contar uma história de uma forma compreensível e boa, e você pegar a construção da ordem da história, o ritmo da história. Né? Isso baseado no que eu li do prólogo. A Bia, ela tá mais revoltada que eu. No rabinho do corvo, ali no canto esquerdo, baixo, tem um Orkut. Não, bobo. É o meu navegador. Opera GX. Não sou patrocinado porque eles não gostam de escritores, só de gamers. E é bem ruim esse navegador, tá? Eu não gostei nem um pouco. Mas ele tá aí ainda porque dá muito trabalho pra mudar. A agência encarregada de combater a epidemia de desinformação que assolava o país. Pedro, um agente federal tecnocrata recém-formado na prestigiosa escola de Tecnado, estava ávido para colocar seus conhecimentos em prática e garantir a segurança da informação na sociedade. Sua formação tecnocrata proporcionou um entendimento abrangente dos sistemas de informação e tecnologia, enquanto sua experiência policial o preparou para enfrentar situações de risco e pressão com destreza. Mano, assim, o capítulo 2, claramente, é igual ao prólogo, ele basicamente tem só uma grande descrição de como as coisas funcionam. Você tá contando, você não tá mostrando nada pro leitor. Você tá só contando. Tá ligado? Então você não tá mostrando nada. Sobre o show and tell, que é aquela técnica que todo mundo fala, né? Isso aí é importantíssimo, mano. Como escritor, você tem que evitar contar o máximo possível. Quase nunca você conta nada. Você mostra tudo, deixa o leitor viver as informações. Ah, Lucas, mas eu quero explicar 22 páginas de conteúdo, tem 23 páginas o arquivo, antes de começar os diálogos. Primeiro, mandou diálogo com aspas em vez de travessão, então já tá lendo o livro que não tá correto. Porque galera que tem mania de usar aspas é quem escreve fanfic ou tá no Wattpad. Qualquer livro que você abrir em qualquer estante, você já sabe que você tem que usar travessão e não aspas. Porque aspas tá errado. A menos que você esteja escrevendo em inglês norte-americano aqui, eu não tô entendendo. Não tá. É em português mesmo. Pode ser português de Portugal? Eu não vi nenhum sinal, mas pode ser, aí é outro rolê. Mas assim, é puro tel e tá faltando show. Não adianta, eu posso ler até a última página, que provavelmente vai ser o mesmo rolê. Fechem os olhos que não quer spoiler. Marina percebeu que tudo que estudou, todas as dores e conquistas lhe prepararam e lhe trouxeram para aquele momento. Era chegada a hora de colocar seus planos em ação e mergulhar no mundo sombrio da Deep Web, desvendando os segredos do clã hacker e garantindo a justiça. A investigação estava apenas começando e Marina estava pronta para enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho. A delegada assumia naquele momento o comando da investigação e estava determinada a usar todas as ferramentas à sua disposição para encontrar e neutralizar essa ameaça à segurança nacional. Manteve a mesma linha. Então é um narrador o tempo inteiro falando sobre, mas os personagens eles não estão vivendo as coisas. Então o leitor, ele tá lendo uma... Cara, é como se alguém estivesse te contando uma história, e não, de fato, você lendo um livro, lendo uma história. Quando alguém senta numa roda de conversa e fala, eu vou te contar uma história. Joãozinho pegou a pedra, bateu na cabeça da Mariazinha, e a Mariazinha falou, ai, ai. Isso não é como você absorve uma história escrita.
Quando você vai absorver uma história escrita, essa história tem que estar nesse tal desse show, que é as coisas acontecerem, o teu leitor viver pela ótica do personagem. Então, infelizmente, não está pronto para publicação, tem que ter esse retrabalho. Eu não sei o nível do Igor para poder falar alguma questão sobre momento de carreira e tal. Como eu falei, a escrita tá boa, dá para entender tudo que ele tá explicando. Só que a execução não tá boa. Parece que você sabe escrever, mas você não sabe contar uma história. E aí pode ser falta de boas referências. Como eu falei, é muito esquisito. Toda vez que eu recebo um texto onde os diálogos são em aspas e não em travessão, não faz o menor sentido. Porque qualquer livro que você abrir para ler, qualquer livro tá em travessão. Só que eu sei que existe, entre quem nunca abriu um livro na vida, existiu criar esse costume de usar travessão. Não sei de onde que eles tiraram isso, em Wattpad, em IA, até naquelas histórias que são tipo brasileiros emulando japoneses escrevendo, e aí tem uma capa super mangá e fica em plataformas exclusivas para esse tipo de conteúdo. O Jeff mandava muito esses rolês. Então, basicamente, é isso. Eu falei muito, até eu não lembro o que eu falei direito.